Olá alunos, tudo bem com vocês? Eu sou Moisés Marques, professor de Ciências, e hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 7, que tem o título A Transmissão do Calor. Chamamos de propagação de calor a transmissão de calor de um corpo para outro ou de um ponto a outro ponto de um mesmo corpo. Vamos estudar 3 tipos de transmissão de calor: condução, convecção e irradiação. A condução térmica. A condução térmica é um processo de propagação de calor que ocorre principalmente em sólidos. Nela, a energia térmica passa de um corpo para outro ou de um ponto a outro de um mesmo corpo através do contato, ou seja, quando esses corpos são colocados encostados um no outro. Por exemplo, quando colocamos sopa quente em um prato e você segura com as mãos, você sente rapidamente que suas mãos começam a aquecer, porque devido a sua mão estar em contato com o prato e o prato está em contato com a sopa quente, a sopa acaba por conduzir o calor para o prato e o prato conduz o calor para a sua mão. Isso é a condução. A convecção. A convecção é um processo de propagação de calor que ocorre principalmente em líquidos e gases. Neste processo, a energia térmica se propaga devido ao movimento de partículas de um lugar para outro. Isso acontece quando uma porção de um gás ou de um líquido se aquece, fazendo com que seu volume se expanda. Quando o seu volume se expande, a densidade dele em relação ao resto do material diminui, fazendo com que ele tenda a subir. E aí, quando ele sobe por sua vez, o ar que estava em cima, ou o líquido, vai acabar descendo para o lugar de onde esse ar veio. E aí essa porção de ar que acabou de descer vai se aquecer, vai se dilatar, vai ter a densidade diminuída e ele vai subir de novo. E aí forma um processo que é cíclico, que se repete. Isso é o que nós chamamos de convecção. Existe uma propriedade chamada densidade. A densidade é o que determina, por exemplo, se um objeto afunda ou não na água. Então, quando você coloca isopor na água, você sabe que ele flutua. Por quê? Porque a densidade do isopor é bem menor do que a da água. Se a densidade do objeto for maior do que a da água, ele vai afundar. Se for menor, ele vai flutuar. Essa mesma regra vale para o ar, embora seja invisível, mas a mesma regra se aplica. Por exemplo, quando você enche uma bexiga com o gás hélio, essa bexiga, esse balão, ele flutua, ele sobe, por causa que o gás hélio ele é menos denso do que o ar atmosférico, então por isso que ele sobe. As geladeiras convencionais de casa funcionam com base nesse princípio. Perceba que o congelador fica na parte de cima, porque quando o ar é resfriado em cima, ele tem a densidade aumentada, porque ele se contrai um pouco. Devido a esse aumento de densidade, ele vai acabar se deslocando para a parte de baixo da geladeira. E aí ele sobe. Quando ele chegar lá em cima, ele vai se resfriar, vai ter a densidade diminuída e vai descer de novo. Isso forma um ciclo. O ar quente sobe, se resfria e desce. O ar quente sobe, se resfria e desce. O ar quente sobe, se resfria e desce. Esse é o princípio da convecção. Isso também vale para os líquidos. Por isso que você provavelmente já deve ter percebido, quando você vai em direção à descida da serra do lado de Paulo dos Ferros, tem umas partes mais baixas que são muito frias, de noite principalmente. Você vai andando, quando você desce, você sente aquele ar bem gelado, porque como ali é mais baixo, o ar gelado vai se acumulando. A radiação ou irradiação. Essa forma de propagação de energia, ela ocorre através de ondas eletromagnéticas. Essas ondas podem ser transmitidas tanto através de meios materiais como através do vácuo, como por exemplo do Sol para cá. De modo geral, todos os corpos emitem calor na forma de radiação. Porém, quanto mais quente esse corpo estiver, maior é essa transmissão. Você já deve ter percebido também, quando tem muitas pessoas em um mesmo ambiente, fica mais quente, muito mais quente, por causa que as pessoas emitem calor. Nosso corpo tem uma temperatura de 36 graus Celsius, 37, e aí muitas pessoas em um mesmo local, essas pessoas vão ficar irradiando calor e o ambiente acaba esquentando. Se você estiver numa sala pequena, com 2 pessoas e o ar-condicionado ligado, você vai conseguir ficar na temperatura agradável. Se você colocar 10 pessoas lá dentro, já vai ser mais difícil, porque é mais pessoas que vão estar irradiando calor para o ambiente. Materiais condutores e isolantes térmicos. Existem materiais
que conduzem muito bem o calor, de forma rápida, e outros que não, que conduzem pouco o calor. Os materiais que são bons condutores de calor, nós chamamos de condutores. E os materiais que conduzem mal o calor, nós chamamos de isolantes. Temos os condutores e temos os isolantes. Exemplos de materiais condutores: o ferro, o alumínio, eles conduzem muito bem o calor. Se você colocar uma panela que tem um cabo de ferro no fogo, você sabe que você não vai poder pegar nesse cabo, porque ele conduz muito bem o calor e vai esquentar muito o cabo. Por isso que nós usamos um material isolante, geralmente nos cabos das panelas, que é o que? Pode ser algum tipo de plástico ou pode ser madeira. A madeira é isolante. Se você pegar um pedaço de madeira, um cabo de vassoura e colocar uma ponta no fogo, você pode segurar na outra ponta sem problemas, porque ele é mau condutor. Então essa madeira não vai esquentar ao ponto de queimar sua mão. Já se você fizer isso com uma barra de ferro, pode ter certeza que vai queimar a mão. É assim que funciona a garrafa térmica, aquela garrafa de café que nós temos em casa. Ela é construída com materiais que são isolantes, pois o objetivo dela é fazer com que o café que está dentro não troque calor com o ambiente e permaneça quente por mais tempo. Então, ela tem ar dentro das paredes. Sim, o ar é um isolante. Eu acredito que você já sabe que o isopor é um ótimo isolante, por isso que ele é usado para conservar bebidas geladas e tal. E por que que o isopor é um bom isolante? Porque o principal componente do isopor é justamente o ar. Ele é feito quase 100% de ar. Agora eu quero que vocês, por favor, leiam o capítulo com calma, assistam esse vídeo de novo se for necessário e respondam no caderno a questão 1 e a questão 6 da página 80 do livro de vocês. Apenas essas duas questões. Respondam no caderno e depois me mandem uma foto, tá certo? Por hoje era só isso. Tchau e até a próxima.